Então não vamos fazer uma leitura inicial para a gente racionalizar aqui melhor o nosso tempo e até fixar também o que a gente vai considerar à luz desse texto para trabalhar o tema proposto, que aí está estampado: vivendo por modo digno do Evangelho de Cristo. O início da igreja de Filipos está relatado em Atos capítulo 16, de forma bastante detalhada, quando Paulo e Silas, orientados pelo Espírito Santo, seguiram para a Macedônia. Paulo tinha feito um plano de viagem, mas à noite ele teve uma visão, em que um varão clamava: passa a Macedônia e ajuda-nos. E assim, movidos pelo Espírito Santo, eles desviaram então o percurso e foram para a Macedônia. Chegaram a Filipos, e essa primeira estadia de Paulo em Filipos é bem conhecida. Eu acho que até crianças que estão aqui devem conhecer essa história. Paulo e Silas foram lançados no cárcere, foram açoitados, e à noite eles cantavam louvores a Deus, e depois foram milagrosamente libertados sem que ninguém percebesse a saída deles. Então, chegando a Filipos, os dois foram presos, mas o poder de Deus se manifestou de maneira extraordinária nesse lugar, não apenas por meio de eventos anormais, sobrenaturais, mas sobretudo a transformação de vidas. A primeira conversão ocorrida nessa cidade, como fruto da pregação desses servos de Deus, foi de uma mulher chamada Lídia, que atuava no ramo têxtil, produzindo e comercializando tintura para o tingimento de tecidos. Ela e sua família foram alcançados pela graça de Deus, creram e receberam o batismo. Ali também ocorreu, no primeiro momento, a conversão de um carcereiro, juntamente com toda a sua família. O carcereiro que estava vigiando Paulo e que não viu ele sair, e não tinha como ver, porque Paulo foi resgatado pelo Espírito Santo, por anjos do Senhor, e ninguém percebeu, as portas não foram arrombadas, e desesperado com a fuga dos prisioneiros, o carcereiro ia se suicidar, e Paulo não permitiu, e o evangelizou, e ele com toda a sua casa creu no Senhor e foram batizados. Quando Paulo escreveu esta carta aos Filipenses, certamente estava preso. Há fortes evidências de que estivesse preso em Roma, mas há estudiosos que apontam também Jerusalém, Cesareia e até Éfeso como prováveis lugares
onde ele poderia estar preso. Filipenses é uma carta acentuadamente afetuosa, em que o apóstolo externa seu amor e gratidão pelo companheirismo e apoio demonstrados pelos filipenses ao seu ministério. No último capítulo ele afirma: e sabeis também vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Paulo nutria intenso carinho por essa igreja. Orava intensamente por esses irmãos e era sempre lembrado por eles também em suas orações. Paulo enviou a essa igreja seus mais fiéis colaboradores para servi-la, Timóteo e Epafrodito. E ele mesmo esperava em breve retornar à presença da igreja logo que fosse libertado. A carta aos Filipenses inclui encorajamento ante a realidade das perseguições por causa do Evangelho de Cristo. Paulo estava preso, os filipenses estavam sendo ameaçados de perseguições, por isso essa carta contém encorajamento para os cristãos que se veem expostos ao perigo e às perseguições. Contém exortação fraternal, ao amor fraternal e à humildade exemplificados na pessoa de Cristo. Contém advertências quanto aos falsos mestres que são inimigos da cruz de Cristo. Porque em Filipos havia falsos mestres que também tentavam desviar alguns, com pregações contraditórias àquelas que vinham sendo apresentadas a essa igreja. Finalmente, a carta contém estímulo à busca da alegria cristã. Filipenses é chamada de a carta da alegria cristã, alegria resultante da confiança em Deus, da retidão de vida e da solidariedade cristã. No primeiro capítulo dessa carta, somos chamados a viver por modo digno do Evangelho de Cristo. Versículo 27. Vamos ler juntos? Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O que significa viver por modo digno do Evangelho de Cristo? Você já pensou nisso? O que significa viver por modo digno do Evangelho de Cristo? Será que você tem vivido por modo digno do Evangelho de Cristo? A resposta a essa pergunta fica bem clara nesse primeiro capítulo da carta. E nós podemos então dizer que, em primeiro lugar, viver por modo digno do Evangelho de Cristo implica compreender que
devemos viver a vida cristã visando, acima de tudo, a glória de Deus. É essa a sua motivação para viver a vida cristã? Senão, você não está vivendo por modo digno do Evangelho de Cristo. Porque viver por modo digno do Evangelho de Cristo implica viver a vida cristã visando, acima de tudo, a glória de Deus. A sua vida cristã visa satisfazer os seus anseios, as suas expectativas e as suas vontades, ou a glória de Deus? Nos versículos 3 a 11, pode projetar, versículos 3 a 11, Paulo escreve, Filipenses 1, 3 a 11. Vamos ler todos? Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Então, tudo o que fazemos na nossa vida cristã deve ser feito para a glória e o louvor de Deus. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. A obra da redenção em nós iniciada há de se completar até o dia de Cristo Jesus para a glória de Deus, como afirma Paulo em Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, a obra iniciada por Deus em nós culmina com a glorificação. Na condição de eleitos, remidos por Cristo, somos chamados a viver para a glória de Deus em tudo o que fazemos. Por isso, o apóstolo afirma nos versículos 9 a 11, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis
para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é, mediante Jesus Cristo, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Viver por modo digno do Evangelho de Cristo significa viver a vida cristã visando, acima de tudo, a glória de Deus. Isso é resumido na nossa conhecida frase latina da Reforma: soli Deo gloria. Em segundo lugar, viver por modo digno do Evangelho de Cristo implica compreender que o que importa é que Cristo seja engrandecido em nós, quer pela vida, quer pela morte. Versículos 12 a 20. Vamos ler? 12 a 20. Todos. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. É importante observar que Paulo não lamenta sua condição de prisioneiro. Pelo contrário, interpreta as suas provações como oportunidades. E oportunidades singulares, que de outra forma não teriam como ser aproveitadas. Oportunidades singulares para o fortalecimento do Evangelho e o engrandecimento de Cristo. Prestemos atenção na análise que ele faz. Versículo 12: as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Vejam que Paulo não está pensando nele, nos seus projetos. O que lhe interessa é saber que Cristo está sendo glorificado. As coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ele não lamenta as cadeias. Versículo 13: as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana
e de todos os demais. Paulo entende que se não fosse dessa forma, ele não teria contato com tanta gente importante do império para pregar o evangelho. Versículo 14. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, essa prova que envolvia Paulo tinha também um efeito sobre a igreja. As pessoas ficavam mais animadas a arriscar e a falar de Cristo diante das ameaças. Ele deixa bem claro que o que importa é que Cristo seja engrandecido. Irmãos, como as coisas seriam diferentes na igreja se tudo que nós fizéssemos para que Cristo seja engrandecido. Antes, conforme o relato de Atos 20, 22 a 24, Paulo já havia dito aos presbíteros de Éfeso: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo: olha, a minha vida é um detalhe. Não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. O que importa é que o ministério está sendo realizado, a carreira está sendo completada e Cristo está sendo glorificado. Então, o que importa é que Cristo seja engrandecido. É interessante, ele chega a dizer, nesse primeiro capítulo da carta aos Filipenses, que alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias, porque alguns pregadores se levantavam para tentar disputar com Paulo. Até para afrontar, o que ele estava pregando. Ele diz o seguinte: olha, eles pensam que agindo dessa maneira vão suscitar tribulação nas minhas cadeias, vão me ofender, vão me diminuir. Aí ele vai dizer no versículo seguinte: todavia, o que importa? O que importa eles fazerem isso? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque o que importa é que Cristo seja engrandecido em nós, quer pela vida, quer pela morte. Paulo tinha plena certeza de que, pela súplica da igreja e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, ele seria libertado. Mas até que isso acontecesse,
Sua ardente expectativa e esperança era de que em nada seria envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, seria Cristo engrandecido no seu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O que importa é que Cristo seja engrandecido. Cristãos que adotam esse lema para a sua vida, fazem toda a diferença. O que importa é que Cristo seja engrandecido. É como já havia reconhecido e afirmado anteriormente João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. Nesses dias de tanta arrogância, orgulho e altivez, em que tantos querem assumir o protagonismo e brilhar, devemos reconhecer que viver por modo digno do Evangelho de Cristo implica reconhecer que o que importa é que Cristo seja engrandecido em nós, quer pela vida, quer pela morte. Todos nós somos desafiados a alcançar o estágio de maturidade espiritual em que nos sintamos aptos a declarar: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Há muitos cristãos que ainda não se submeteram a esse processo de crucificação com Cristo. Por isso esperneiam, por isso se exaltam, por isso se aborrecem, por isso saem da igreja, por isso abandonam a fé, por isso se mostram insubmissos, porque o seu eu ainda não foi crucificado com Cristo. Então a gente precisa almejar, chegar a este estágio de maturidade espiritual, em que possamos, com a consciência tranquila e com convicção, dizer: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Precisamos tomar cuidado, irmãos, para não roubarmos a cena. Isso pode acontecer até mesmo quando exacerbamos nas práticas devocionais e tentamos passar a ideia de que somos mais crentes, mais espirituais, mais zelosos do que os nossos irmãos. Isso pode acontecer no zelo doutrinário exagerado que, em vez de nos tornar discípulos fiéis a Cristo, nos transforma em legalistas, em fariseus. Isso pode acontecer na própria maneira de proclamar o Evangelho. Nenhum de nós foi chamado a ser um superstar da fé, porque o protagonismo é de Cristo. A glória é de Cristo. Como afirma o teólogo Joel Bick, a centralidade de Cristo é o fundamento da fé protestante. Martinho Lutero disse que Jesus Cristo é o centro e a circunferência da Bíblia. Isso significa que quem ele é e o que fez em sua morte e ressurreição são o conteúdo fundamental da Escritura.
Essa palavra não diz nada a meu respeito. Ela fala a respeito de Cristo. Ulrich Zwinglio disse: Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais são o seu corpo, e sem ele o corpo está morto. É por isso que os reformadores bradaram: solos Christus, solos Christus, solos Christus. Viver por modo digno do Evangelho de Cristo implica reconhecer que o que importa é que Cristo seja engrandecido em nós, quer pela vida, quer pela morte. Em terceiro lugar, viver por modo digno do Evangelho de Cristo implica compreender que a expectativa da glória, não está respondendo, isso, obrigado. A expectativa da glória por vir não pode diminuir nosso ímpeto ministerial. A expectativa da glória por vir não pode diminuir nosso ímpeto ministerial. Versículos 21 a 26. Vamos ler todos? 21 a 26. Leiamos. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que permanecerei com todos vós para o progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Estar com Cristo e desfrutar as delícias da glória celeste é a expectativa de todo cristão, não é mesmo? Todos nós carregamos no coração essa esperança. Não podemos jamais deixar essa expectativa arrefecer. Paulo via a possibilidade de sua partida para estar com Cristo como algo lucrativo e incomparavelmente melhor. Ele já estava cansado, né? Tanta pressão, tanta provação, a idade já avançava, começava a pesar, e ele tinha plena convicção: a partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Para mim, morrer é lucro. Conheço colegas pastores que têm sofrido muito, né, na carreira ministerial, e que almejam partir e estar com Cristo. Se cansaram tanto, né, trazem tantas marcas, né, sofreram tanto, né, e às vezes continuam sofrendo, que é só pela graça de Deus que permanecem, e porque sabem que ainda tem um ministério a completar, mas que desejam sinceramente partir e estar com Cristo, seja porque tem uma família que não apoia, que não colabora. Eu já vi colegas pedirem a morte: não faz mais sentido, não aguento mais levar o meu ministério, porque o que adianta eu pastorear a igreja se não consigo pastorear a minha própria família? Ou colegas que passaram e passam humilhações na igreja, em conselhos de igreja, né, e que estão fazendo o ministério gemendo, porque não aguentam mais a pressão, né, o peso, a incompreensão, as injustiças, e não vem a hora de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor.
Paulo via a possibilidade de sua partida para estar com Cristo como algo lucrativo e incomparavelmente melhor. Contudo, tinha consciência de que ainda havia trabalho para realizar. A igreja precisava dele. Por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Permanecer na carne aqui não é naquele outro sentido, né, que a Bíblia trabalha, né, de carnalidade. É ficar vivo. É isso que Paulo está dizendo. É mais necessário, no momento, eu permanecer vivo para poder pastorear, né, e cumprir o meu ministério. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Ele almejava estar com eles novamente. Isso significa, irmãos, que todos nós devemos ter consciência do nosso chamado, da nossa missão, do que o Senhor deseja realizar no seu reino por nosso intermédio, porque a cada um de nós é dado um chamado, uma missão, uma vocação cristã. Não podemos simplesmente ficar aguardando o tempo da nossa partida ou da volta do Senhor, tornando-nos servos negligentes enquanto aqui estivermos. Fica claro, nas palavras do apóstolo, que devemos ser instrumentos de bênção no processo de edificação da igreja, servindo conforme os dons recebidos do Espírito para promover entre os nossos irmãos o progresso e gozo da fé. Somos chamados a ser bênção na vida da comunidade, para promover o progresso espiritual dos nossos irmãos e o gozo na fé. Viver por modo digno do Evangelho de Cristo envolve não apenas crer e professar a fé de maneira correta. Isso é apenas o ponto de partida, mas também servir no reino de Deus. Sobre isso, o apóstolo Pedro nos orienta na sua primeira carta, capítulo 4, versículos 10 e 11. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Em quarto lugar, à luz desse texto, podemos ainda dizer que viver por modo digno do Evangelho de Cristo implica compreender que devemos preservar. Agora passou 2. Devemos preservar a unidade, a fidelidade e o testemunho. Sobre a unidade cristã, Paulo escreve no versículo 27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Devemos preservar a unidade, a fidelidade e o testemunho cristão. A unidade cristã
é uma clara evidência de que estamos vivendo por modo digno do Evangelho de Cristo. O contrário disso desonra o Evangelho. Quando a unidade cristã está estremecida, está comprometida, isso desonra o nome de Cristo. Os coríntios foram exortados por Paulo a buscar a unidade cristã. 1 Coríntios 1, 10 a 13. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Muitas vezes a unidade cristã é quebrada, porque muitos idolatram líderes religiosos, teólogos. Há pessoas tão extremadas no exercício da sua fé, que se o indivíduo não for calvinista radical, ele não considera como irmão. Tem preconceito contra outras denominações, contra pessoas que têm uma interpretação da Bíblia sob a orientação de outros teólogos, né? E há diferentes nuances, né? Teológicas em questões que não são decisivas, que não são essenciais. E nós não podemos prejudicar a unidade cristã por causa disso. Ah, não, se não é batizado por aspersão, então nós repudiamos, nós rejeitamos, porque nós adotamos a aspersão. Mas a palavra de Deus não nos dá base para esse radicalismo. E é por isso que nós reconhecemos e aceitamos também os irmãos que foram batizados por imersão. Quando eles vêm para a nossa igreja, não são rebatizados. Porque embora seja uma interpretação diferente, né, da questão do batismo, não afeta a essência do batismo, o seu significado principal, que é a união com Cristo, né, a regeneração, o sinal da regeneração. Então nós não podemos agarrar a essas questões secundárias. Ah, não, nós somos amilenistas, fulano é pré-milenista. Então, eu não considero como irmão, porque ele tem uma visão aí escatológica diferente da nossa. São teorias apenas, diferentes vertentes teológicas. Nós achamos que a nossa é certa, mas nós não podemos quebrar a comunhão com irmãos que são pré-milenistas ou pós-milenistas, que têm outras compreensões dessa doutrina, porque isso não é decisivo, isso não é matéria, né, que põe em xeque a salvação, e assim, várias outras questões que são secundárias e que precisam ser respeitadas. Não precisamos aceitar igual, podemos crer diferente, mas devemos respeitar e entender que Cristo não morreu apenas pelos calvinistas, até porque o calvinismo passou a existir do século XVI para cá. Então é muita presunção a gente pensar que a gente é a cereja do bolo, né, e que o mundo inteiro está equivocado, está errado. Precisa ter mais humildade e reconhecer que a coisa é mais abrangente e não tão reduzida assim como alguns imaginam. Evidentemente, irmãos, devemos ser criteriosos e zelosos no exercício da nossa fé, mas devemos tomar cuidado para não idolatrarmos teólogos e líderes cristãos, mesmo os melhores deles.
há muitos pastores hoje que têm sofrido, porque eles estudam, pesquisam, quebram a cabeça e pregam as suas igrejas, instruem as suas igrejas, e muitos membros vão lá para conferir se o que ele falou bate com o que o Hernandes fala, ou com o que o Nicodemos fala, ou outra figura de destaque. Isso é idolatria. Há um limite nisso aí. Nós não podemos colocar determinados homens como parâmetro para a instrução que os demais estão oferecendo. Porque, por melhores que sejam, são apenas servos de Cristo. Eles podem ser para nós referência e inspiração, mas a nossa unidade não pode se dar em torno de teólogos, e sim em torno da pessoa de Cristo. Podemos até discordar de determinadas nuances teológicas, mas a essência da unidade cristã está em Cristo. Isso vale para a nossa vida local e também no nível mais amplo, na nossa vida interdenominacional. O esforço pela preservação da unidade passa pelo que Paulo escreve em Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. É evidente que não se refere ao batismo por aspersão. O texto não está dizendo isso, é o significado do batismo, e não a forma do batismo. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Sobre a preservação da fidelidade cristã, Paulo escreve no versículo 28, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Diante das ameaças dos adversários, o cristão não tem nada a perder. Essa é a grande verdade, irmãos. Diante das ameaças dos adversários, o cristão não tem nada a perder. Mateus 10, 28, Jesus disse: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Russell Champlin escreveu o seguinte: os que se voltam contra o trabalho de Deus e contra aqueles que pertencem ao Senhor, demonstram o seu mau caráter, provando que são dignos do juízo divino. Então, é por isso que Paulo diz aos crentes filipenses: olha, não esquenta a cabeça com esses adversários não, porque o que eles estão fazendo é para eles prova evidente de perdição. Eles serão julgados, eles serão condenados, mas para vós outros é prova de salvação, é prova de fidelidade a Cristo. Em meio às perseguições, a fidelidade a Cristo é confirmada. Este é o desafio posto diante de nós: ser fiel até à morte.
seja fiel, ainda que isso implique em perseguição e morte por causa da fidelidade a Cristo. Sobre a preservação do testemunho cristão, ele escreve nos versículos 29 e 30, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. O testemunho cristão envolve não só crer e falar de Cristo, mas antes de tudo a possibilidade de sofrer por causa do nome de Cristo. Então esse evangelho da bênção e da prosperidade que é pregado aí hoje é uma afronta à mensagem da palavra de Deus, porque não é só crer e partir para o abraço, não. A vida cristã não é fácil e vantajosa, como é propagado pelos pregadores da prosperidade. Um teólogo sério já diz que se alguém quer se dar bem, quer levar vantagem, quer prosperar, o cristianismo não é a melhor opção. Porque o cristianismo é perda. Disse Jesus: aquele que quiser ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus promete é bem diferente do que os porta-vozes da teologia da prosperidade estão oferecendo hoje. Como bem sabemos, a palavra traduzida por testemunho é a palavra grega martiria, da qual se deriva também a palavra martírio. Uma palavra testemunha, a palavra martírio, vem da mesma palavra grega, martiria. O testemunho cristão tem a ver com sofrimento, mas o sofrimento por causa de Cristo é um sinal da nossa união com Ele. A gente deseja, é claro, uma igreja que não seja incomodada, que não seja molestada, que não seja perseguida, mas isso não é o normal. O normal, segundo a Bíblia, é o contrário. É preocupante quando todo mundo, gosta da gente, aplaude a gente e não há pressão contra a igreja. Jesus disse, João 15, 18 e 19, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Pedro diz que a gente não devia estranhar o fogo ardente que surge no meio de nós, destinado a provar-nos. Porque o mundo é anti-reino, é anti-Deus, é anti-igreja. Nós nunca devemos esperar o aplauso do mundo, o apoio do mundo, porque eles odiaram a Cristo, eles mataram a Cristo, e eles continuam agindo contra tudo que é de Deus. Em sua primeira carta, capítulo 4, 12 a 14, o apóstolo Pedro nos encoraja dizendo, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinando a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Finalizo essa exposição dirigindo a todos vocês aqui presentes e que estão acompanhando pela internet
as palavras paulinas contidas na saudação desta carta aos Filipenses. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, que essa graça bendita, que um dia nos alcançou e nos transformou, nos habilite mais e mais a vivermos por modo digno do Evangelho de Cristo. Amém.